continuidade aos trabalhos do 2º Simpósio Nacional de Educação, Pensar o Presente para Construir o Futuro, temos como painel o tema 5 anos de PNE. Avançamos? Convidamos como mediador Sandro Trescastro Berg. Sandro é doutor em Administração, área de Organizações, mestre em Administração com ênfase em Administração Pública, bacharel em Administração e Ciências Econômicas, graduando em Filosofia, auditor público externo, diretor da Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, do Tribunal de Contas do Estado. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 2º SINED, Simpósio Nacional de Educação. Eu vou convidar para compor a nossa mesa, primeiramente, a doutora Vanessa Lopes de Lima, por gentileza. Doutora Vanessa é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, é auditora do Tribunal de Contas da União desde 2012 e é secretária de Controle Externo de Educação, SESEX Educação. Seja bem-vinda, Vanessa. Vou convidar também a compor a mesa a doutora Carla Beatriz Meiners. Por gentileza, doutora Carla. Professora Carla possui graduação em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorada em Educação pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é docente do Departamento de Ensino e Currículo e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua no GT 26A, tem experiência na área de educação como professora, como extensionista e pesquisadora, com ênfase em ensino de história, atuando principalmente nos seguintes temas: processos de escolarização, juventudes, ensino de história e educação das relações étnico-raciais. Muito obrigado, professora. Convido também a compor a nossa mesa o professor Diego Correia de Barros, por gentileza. Diego Correia de Barros é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1999, ingressou no Ministério Público como promotor de justiça em 2000, inicialmente lotado em Itaqui, passando posteriormente por Santa Rosa, São Leopoldo, Sapucaí do Sul e, finalmente, Uruguaiana. Neste período, ministrou aulas no curso de Direito da Unijuí, campus Santa Rosa, em 2001. Depois, foi professor de Direito na Escola Superior do Ministério Público, de 2003 a 2008. É diplomado pela Escola Superior de Guerra, em 2008. Professor de Direito da PUC, campus Uruguaiana, de 2010 a 12. Desde 2015, está lotado na Promotoria de Justiça Regional da Educação de Uruguaiana. Seja bem-vindo, professor Diego Correia de Barros. Eu vou passar de imediato, então, a palavra, observando a nossa ordem, né, de composição do painel, a Vanessa Lopes de Lima para fazer a sua intervenção. Após as intervenções, nós teremos um rápido momento, mas que seja bastante proveitoso, de perguntas, né, e vamos procurar observar o nosso horário a fim de que tenhamos mesmo essa oportunidade de questionamentos vindo dos senhores. Muito obrigado. Obrigada, bom dia a todos. Passo um pouquinho aqui a apresentação. É um prazer estar aqui num evento temático de grande porte como o SINED, voltado especificamente para a educação, que é uma pauta tão prioritária para o nosso país. E hoje eu vou falar aqui um pouco de como o Tribunal vem acompanhando o Plano Nacional de Educação. Educação no nosso país, ela depende de um arranjo interfederativo muito complexo, e que, historicamente, tem certos problemas no nosso país, principalmente no que se refere à articulação e à cooperação entre os diversos entes. E essa falta de articulação, ela causa alguns problemas, né, como a descontinuidade das políticas públicas, escassez de recursos, má eficiência no uso desses recursos. E a solução desses problemas, entre outras coisas, passa por um planejamento coeso. E é nesse contexto que se insere o PNE e, assim, os planos estaduais de educação e os planos municipais.
O PNE ele é estabelecido por leis decenais, e é a partir dele que nós temos as diretrizes, objetivos, metas para as mais diferentes etapas de ensino, modalidades, e prevendo ações articuladas entre os diferentes entes federativos. Então, o acompanhamento desses planos, essa visão comum do que precisa ser feito na educação, por meio dos planos de cada ente, precisa estar na pauta do controle externo, precisa estar na pauta do TCU, precisa estar na pauta de cada Tribunal de Contas de Estado, dos TCMs, onde há. Eles precisam ser encarados como pautas prioritárias por todo o sistema de controle externo brasileiro. E aí eu trouxe aqui rapidamente só como nós estamos organizados. A SESEX Educação é a Secretaria Especializada em Educação no TCU. Não sei se todos sabem, mas o TCU passou por uma grande mudança agora na sua organização e na sua estrutura, que se iniciou agora em 1º de abril, então é bem recente, a gente ainda está, digamos, na fase de transição. Mas, com esse novo modelo, nós ganhamos, digamos assim, mais 25 auditores que antes ficavam vinculados às unidades dos estados e que agora estão vinculados à unidade temática da educação. E aí nós temos 4 diretorias, sendo 2 voltadas para a educação básica e 2 para a educação superior. Mas o que eu queria destacar é que, na nossa estrutura, nós temos um núcleo de acompanhamento do PNE. O que é esse núcleo? É um grupo de auditores que fazem parte do quadro da SESEX Educação, que estão com dedicação exclusiva para o acompanhamento do PNE. E esse núcleo, eu vou falar um pouco mais à frente de como ele vem trabalhando, mas todas as outras auditorias que são realizadas pelas diretorias, a gente desenhou um modelo que qualquer auditoria que a gente faça vai ter que ter uma questão vinculada ao PNE. E aí esse núcleo vai orientar essa questão de auditoria, além do trabalho de acompanhamento já natural do núcleo. E aí aqui eu trouxe um recorte do planejamento estratégico do tribunal. O tribunal agora, recentemente, lançou o seu novo planejamento estratégico com alcance para os próximos 6 anos. E um dos objetivos estratégicos do plano é justamente contribuir para o cumprimento das metas do PNE. Isso demonstra como o tema ganhou prioridade no âmbito do tribunal. No nosso planejamento agora, a gente tem um planejamento estratégico que tem uma validade de 6 anos, uma amplitude de 6 anos, e nós temos agora um plano de gestão para o biênio 2019-2020, que é um plano de prioridades assumido pelo presidente do tribunal, pela gestão atual. Então, o presidente Múcio assinou um documento. O planejamento estratégico ele vai a plenário, todos os ministros assinam. O plano de gestão é o plano do presidente, da gestão atual, e isso demonstra o compromisso e a prioridade com que o TCU tem trabalhado em relação ao Plano Nacional de Educação. E é importante, Aí a gente tem algumas fotos de realidades das nossas crianças. A gente tem criança sendo transportada em pau de arara, a gente tem criança em escola sem banheiro, sem rede de esgoto. A gente tem inúmeros problemas de aprendizagem, de proficiência. Alguns dados já foram colocados aqui, eu não vou me deter sobre os dados, até porque o nosso tempo está bem corridinho, para não atrapalhar o almoço de vocês. Mas são imagens que assustam, Como aprender com essa realidade de infraestrutura e com outros tantos problemas que a nossa educação enfrenta. E aí é um quadro do IDEB, que eu também não vou me deter, porque já é conhecido e já foi, inclusive, até apresentado aqui, agora há pouco, sobre as dificuldades, principalmente, dos cumprimentos da meta do ensino médio, mas também demonstra alguns avanços nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, assim, não é também terra arrasada. Tem muita coisa a fazer e temos ainda um caminho longo, porque é preciso dar saltos. Falou-se aqui também sobre a inovação. Hoje, ler, contar, não pode ser conta de chegada.
é a conta de saída. A gente tem que dar um salto grande para superar todo o nosso passivo histórico em relação à educação das nossas crianças e prepará-las para a indústria 4.0, para a disruptura tecnológica em que nós vivemos, né? As habilidades socioemocionais. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. A nossa educação, ela não precisa caminhar, ela precisa saltar, né? Os nossos desafios são imensos. E aí, nesse sentido, com esse olhar prioritário e com esse olhar nos desafios, o tribunal, o primeiro plano de 2001 e 2010, a gente não teve um acompanhamento tão sistêmico como a gente tem hoje. E agora, no PNE 2014-2024, foi aprovada uma metodologia, o tribunal construiu uma metodologia que foi aprovada por meio de acórdãos, aqui um pouco, com o objetivo de acompanhar de forma sistemática e prioritária como está o andamento das metas do PNE. Qual é o grau de implementação, o que dificulta. Então, nós construímos uma metodologia que ela é baseada em algumas premissas, né, de seletividade, de agregação de valor, tempestividade, cooperação entre os tribunais de contas, porque eu falei um pouco no início da fala sobre a necessidade de cooperação e integração entre os entes federativos. E aí o sistema de controle também precisa ter cooperação e integração para que a gente consiga fiscalizar de forma efetiva o sistema de educação no Brasil. E aí aqui é um pouco do fluxo operativo, de como essa metodologia é construída. A gente tem um sisteminha interno onde a gente lança as informações, e isso resulta depois num plano de acompanhamento que vai subsidiar os nossos relatórios de acompanhamento. E aqui um pouco de como esse plano de acompanhamento do PNE é construído, né? Ele tem vários insumos. Tanto a questão da análise de risco, as determinações de outros trabalhos feitos pelo tribunal, a matriz de controle que nós construímos no sistema, que eu falei agora há pouco, solicitação do Congresso. Então, tudo isso é considerado na construção desse plano de acompanhamento. E aí é um recorte assim, de como fica esse plano de acompanhamento. No plano, a gente traz os temas, e aí a gente vincula a que meta aquele tema está vinculado, e depois, no final, ali, a que tipo de forma de ação de controle a gente vai encaminhar aquele tema. Claro, nós também temos limites de capacidade operacional, a gente não consegue fiscalizar tudo, então a gente precisa ter um sistema, um método para priorizar e escolher as nossas ações de controle. E aqui um pouco de como, né, o TCU fica nessa questão de acompanhamento do Plano Nacional e os stakeholders envolvidos, nessa questão da fiscalização. Estou correndo um pouquinho, porque para a gente chegar aqui um pouco agora nos resultados do acompanhamento. Então, primeiro foi a construção de uma metodologia, onde uma equipe do tribunal se debruçou para encontrar um método de acompanhamento que foi aprovado. E aí, depois disso, a gente começou a fazer os acompanhamentos de fato. Então, nós tivemos um primeiro relatório de acompanhamento, que o acórdão dele é de outubro de 2018. E, nesse primeiro relatório, o que o tribunal procurou fazer? A gente fez uma projeção de como estava o comportamento do alcance dessas metas e projetou para 2024, que é o prazo final. Eu preciso destacar aqui que isso não é uma questão fechada, definitiva, do que o que a gente está dizendo aqui quer dizer que, não, de fato, aquela meta não vai ser cumprida ou vai ser cumprida. A gente quis apenas sinalizar os riscos e indicar que, se continuasse no ritmo do que vinha sendo implementado, o risco de não cumprimento dessas metas era significativamente alto. Pelo trabalho que nós fizemos, apenas 2 metas, que são essas de verdinho aí da ponta, que é a meta 6 e a meta 13,
apresentavam condições de serem cumpridas de forma tempestiva, conforme previsto no plano. E, ainda assim, a gente ainda faz um destaque no relatório, que, ainda assim, porque eram metas em que a meta proposta ela não estava assim, tão distante da situação inicial lá de 2014. Né? Já as metas amarelas são metas que elas podem ser cumpridas, mas ou parcialmente, ou seja, dentro da meta ela cumpriu uma parte e outra não, ou ela pode ser cumprida, mas de forma intempestiva. Se aquela meta era para 2016, foi cumprido lá em 2022, pela projeção, né, que foi realizada com a metodologia que foi escolhida. E as de vermelho ali, que é a grande maioria, era de que o risco é de não ser cumprido de forma alguma. Era o pior sinal que poderia ter. Vocês podem perceber que aí estão faltando 2 metas, né, das 20. Porque, nesse trabalho, a meta 18 e a meta 19, a equipe não conseguiu formar um juízo de valor por falta de informação suficiente para o acompanhamento dessa meta. Então, não houve sinalização do risco da meta 18 e da meta 19, porque faltaram informações que fundamentassem uma projeção com nível de segurança adequado. Aí, aqui, um pouco exemplificando como é que foi feita essa projeção. Isso foi feito para todas as metas, em que, na linha verde, era realmente o alcançado, né, o efetivo, e a linha tracejada é o que foi projetado. E aí a gente consegue ver a meta e o índice que estava, de fato, no período. Né? Então, isso foi o trabalho que foi feito para as diversas metas. Esse que eu exemplifiquei era da meta 1. E aí, então, os principais achados desse trabalho foi sinalizar o alto risco, né, do não atingimento das metas. Essas que estão aí de preto são as que eu falei que podem ser cumpridas, mas de forma ou parcial ou intempestiva, e as de vermelho é a de risco de realmente não serem cumpridas. Um outro ponto que foi muito destacado nesse trabalho é a questão da governança do PNE. Como sabemos, o Sistema Nacional de Educação, previsto no PNE, ainda não foi implementado, e isso causa sérias dificuldades, digamos assim, para, de fato, as estratégias e diretrizes do plano sejam implementadas. Então, a questão da governança ela é urgente, ela precisa ser enfrentada, e ela é estruturante e fundamental para o avanço da educação no país. Aqui, um pouco das determinações, né, como é um trabalho de controle externo, ele tem o olhar de um trabalho de controle externo, claro. Então, foram feitas algumas determinações do MEC, foram feitas algumas comunicações ao Congresso sobre projetos de leis que tramitam no Congresso e que têm um vínculo grande com o PNE. Então, essas foram as deliberações, e esse trabalho o monitoramento dele está sendo iniciado agora. A nossa equipe já está trabalhando neste monitoramento. E aí a gente tem outros trabalhos, né, como eu falei, a gente tem esse trabalho de acompanhamento, que é voltado especificamente no PNE, e tem as outras auditorias que a gente vai construindo e que tem ligação profunda com o PNE. Então, a gente fez um trabalho na Meta 1, que foi relatado pela ministra Ana Reis. Essa foi uma auditoria coordenada com participação, né, de outros tribunais. E a questão da governança ela aparece forte nesse trabalho, principalmente, a gente pegou a Meta 1, pegou as estratégias da Meta 1 e perguntou para os municípios que foram auditados. Foram 815 municípios auditados e 72 com visitas em loco. Município, quem você acha que é o responsável por implementar essa estratégia? E as respostas foram significativamente divergentes entre si. Isso demonstra que não há uma coesão sobre a atribuição das responsabilidades, ou, pelo menos, sobre o entendimento
dessas atribuições. E aí a gente ainda se deparava com outras situações. Assim, às vezes o município respondia que era obrigação dele, município, mas quando você ia olhar o plano municipal, aquela responsabilidade não estava prevista naquele plano. Então, como é que ele vai implementar aquela responsabilidade que ele está dizendo que é dele, se ele não tem nenhuma ação prevista? Né? E aí você via também uma desconexão, em alguns casos, do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal. Nesse mesmo trabalho, por exemplo, também foi visto que 47% dos municípios que foram auditados não tinha nenhum tipo de critério de vulnerabilidade social para o acesso à creche. Né? E isso estava ampliando a desigualdade social no que se refere ao acesso da primeira infância, que precisa, de fato, ter políticas que protejam o que permitam o acesso àquela população que mais necessita, né, do acesso à creche. Então, foi um trabalho que também vai ser monitorado agora, ele também está no nosso planejamento para o biênio, mas que sinalizou muitas coisas e, principalmente, reforçou o que nós já tínhamos apontado em relação à questão dos impactos da falta de governança. Fizemos também um trabalho na meta 7, voltado à questão da educação básica. Só fazer um parêntese, voltando no trabalho lá da meta 1, lá também foi levantada a questão das creches paralisadas. Na época, na época da auditoria, o passivo era de mais de 4.000 obras. Né? É um problema, a gente continua acompanhando, a gente tem processo sobre o tema e continua se debruçando sobre o assunto. Nossa, 2 minutinhos. Então. E aqui a gente também fez um trabalho sobre a política de formação de profissionais de educação, meta 15, identificou várias oportunidades de aperfeiçoamento em relação à política. E esse trabalho, o acórdão dele também é bem recente, é agora de março de 2019. Já fizemos um segundo trabalho de acompanhamento do PNE. Esse eu não trouxe mais detalhes, porque ele ainda não foi apreciado. Né? Ele está no gabinete do ministro relator, deve ser votado nos próximos meses. E nele nós aprofundamos em 3 metas, que foi a meta 4, né, sobre educação inclusiva, e a meta 18 e 19, justamente porque foram metas em que a gente percebeu que havia muito pouca informação no primeiro relatório. Então, agora, no segundo, nós aprofundamos, e vai sair um resultado muito bacana. Assim que ficar pronto, né, quando ele for apreciado, a gente divulga todos os resultados. E aí, os próximos passos. Né? O que nós estamos fazendo agora em relação ao PNE? Para esse ano, nós já abrimos o nosso processo de acompanhamento. Ele vai ser um acompanhamento para 2 anos, 2019, 2020. A equipe já está trabalhando. A gente vai monitorar os acórdãos que já foram prolatados. E a ideia agora é focar nas questões estruturantes. Para esse monitoramento agora, a gente não vai focar nas metas em si. A gente vai focar em condições estruturantes para o alcance das metas. O que seria isso? A questão da governança, que eu já falei bastante aqui. A questão de orçamento, né, questão de financiamento orçamentário, como o orçamento está vinculado às questões do Plano Nacional de Educação, o monitoramento das outras questões. E a gente está bem confiante que vai ser um bom trabalho. A gente quer fazer um trabalho de acompanhamento mais próximo, concomitante, com vários relatórios, não apenas um relatório único ao final do trabalho, e sim relatórios periódicos. E aí, aqui, rapidamente, porque já acabou o tempo, a gente falou aqui também na necessidade de integração do sistema de controle. Então, há uma iniciativa já em curso, que é o projeto Integrar. Nós tivemos aqui os primeiros 3 dias, desde segunda, em reunião com a missão da participação da OCDE e toda a equipe, com 9 tribunais de contas que estão participando nessa primeira fase. E o objetivo desse projeto é justamente possibilitar a construção de uma metodologia de controle e seleção de objetos de auditoria de forma comum entre os diversos tribunais de contas, para que a gente possa efetuar o nosso controle externo de forma mais efetiva.
aqui só o objetivo, um pouco ainda de como sistema de controle externo, e muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Vanessa. Nesse nosso painel, o quanto avançamos nesses 5 anos de PNE, nós teremos também uma manifestação virtual do Dr. Jorge Terra, procurador do Estado. Gentileza. Boa tarde, meu nome é Jorge Terra, eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul, sou integrante do GT 26A e também sou o presidente da Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra da OAB-RS. Eu parabenizo o Tribunal e os seus parceiros pela realização desse importante evento, que é mais do que um evento, na verdade, é uma caminhada que nós precisamos fazer. A educação é, como todos sabem, a mola mestra das transformações econômicas, culturais e sociais pelas quais o Brasil precisa passar. Portanto, eu parabenizo o Tribunal e, ao mesmo tempo, saúdo a professora Carla Beatriz Meiners, que vai falar sobre um balanço do Plano Nacional de Educação do ponto de vista das desigualdades raciais. Nós temos disposição constitucional no campo da educação, que é o artigo 242, parágrafo 1º, que obriga que o ensino da história do Brasil deva levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Essa disposição é do ano de 1988. Nós temos disposição constitucional, o artigo 242, parágrafo 1º, que obriga que o ensino da história do Brasil leve em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Nós temos o artigo 26A da LDBEM, que foi instituído pela Lei 10.639, de 2003, e alterado pela Lei 11.645, de 2008, que obriga a ensinar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Obriga as escolas de ensino fundamental e médio. E é bom que se diga, isso não se confunde com educação quilombola, não se confunde com educação indígena. Portanto, é inadmissível o argumento de dizer que naquela localidade não há uma comunidade negra, não há uma comunidade indígena. Essa disposição legal, na verdade, é um plano de nação, é um projeto de nação. Portanto, é um conhecimento, junto com a educação para as relações étnico-raciais, para todo o brasileiro. É uma via de mão dupla, de mão tripla, é uma verdadeira transformação da educação e da sociedade. E eu tenho certeza que a professora Carla Meiners fará uma apresentação que contagiará a todos, não só para que se preocupem com a temática, mas para que verifiquem, no seu âmbito de atuação, que contribuição podem dar para que nós tenhamos um Brasil mais justo, um Brasil que realmente alcance o desenvolvimento que dele se espera. Muito bem, já sinalizado pelo Dr. Jorge Terra, a fala da professora doutora Carla Beatriz Meiners. Com a palavra, professora, por gentileza. É muito bom a gente começar uma fala com esse acolhimento, né, de um amigo e colega de trabalho. Eu gostaria de saudar a todas e a todos aqui presentes, no corpo físico de cada um, mas também gostaria de saudar as ancestralidades de cada um. Se a gente pudesse agora se concentrar nas ancestralidades nossas, para lembrar justamente que nação é essa e que educação a gente pretende discutir para essa nação. Especialmente, então, as ancestralidades dos povos originários da nossa terra e dos povos que vieram em imigração forçada ou não,
né, as diferentes etnias dos continentes africano, europeu e asiático em especial. Saudando a todos que estão e que nos trazem aqui, porque nossos passos são de longe, como diz a mestra Elaine, eu começo, então, falando, nesses 20 minutos, sobre um aporte específico. Eu trabalho na Faculdade de Educação e atuo, junto com o Jorge Terra, no GT 26A. Atuo com formação de professores. Minha área é História, e eu atuo, então, no curso de Pedagogia e de História, com professores que estagiam nas escolas. Portanto, estou numa relação ainda direta com as escolas. Deixa eu passar aqui. Tá. Eu preparei assim uma fala bem pontual para conseguir ficar nesses 20 minutos. Então, a primeira premissa para responder essa pergunta, se nós avançamos nesses 5 anos, me parece dizer que, no campo das políticas em educação e no cenário do imaginário social acerca do ato de ensinar e pesquisar, da profissão e da formação docente, que é o que me toca, né, como profissional, eu preciso dizer que a gente vive um contexto contemporâneo, atual, desse dia, muito caracterizado por discursos e práticas de retrocesso e desconfiança. Desconfiança com o professor. Então, quando o Dr. César Miola faz uma homenagem ao professor, é emocionante. Eu tenho certeza que essa plateia, no concernente à educação, também ficou emocionada, porque a gente vive um ataque ao que nós estudamos, ao que nós ensinamos e à nossa própria pessoa, o que gera... Cito aqui, por exemplo, movimentos como a Escola Sem Partido, né? O que gera uma imensa dificuldade para formar jovens que desejem estar no campo da educação. Então, essa é uma premissa inicial que eu quero dizer para responder essa pergunta nesse momento bem atual. A segunda premissa... Para cá? Ai, desculpa. Posso pedir para ti? Tá. O Plano Nacional, então, um recorte histórico como premissa 2. O Plano Nacional de Educação, que é datado de 2014, resulta de um processo que articula movimentos da sociedade civil organizada, instituições educativas, intelectuais e gestores comprometidos com avanços no tratamento das questões de desigualdade social, já apontadas especialmente na Constituição de 1988, como o professor Fernando Schiller destacou antes. Questões de gênero, raça, que atingem a educação básica e superior no país. Ou seja, eu vou falar aqui da educação escolar e universitária como um fenômeno social e locus da sociedade. A fratura e a desigualdade social que se apresenta fora da escola vai estar ali presente. Então, lembrando Paulo Freire, que, sem dúvida, é o patrono da educação brasileira, a educação sozinha, segundo ele, não transforma o mundo, não transformará o nosso país. Mas a educação possibilita contribuir com a transformação de pessoas. E as pessoas, sim, transformam o mundo. Vou te pedir ajuda, Sandro. Bom. Nas últimas décadas, o país contou com legislações, como Jorge Terra há pouco falou, e instrumentos de garantia de direitos e espaços de educação da população no concernente à escolarização obrigatória pública. E esses espaços e direitos também estão relativos a acordos firmados em conferências e organismos internacionais, especialmente vinculados aos direitos humanos. No caso, aqui, a gente está tratando do direito à educação. Então, o meu foco de fala vai ser o Plano Nacional de Educação dos Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais, como um exemplo de avanço, no caso brasileiro, e que nós temos a necessidade tanto de fiscalizar quanto de garantir a continuidade. Pode passar para mim.
Nesse sentido, o foco analítico da minha intervenção é a meta número 8 do Plano Nacional de Educação e interface com o artigo 26A que o Jorge Terra já apresentou para nós, né? Então, essa meta número 8 visa igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Ressaltam-se como, e aí no meu foco de análise eu vou trazer como uma boa prática os desafios mapeados no primeiro auditamento realizado em território nacional, que acontece aqui no TCE do Rio Grande do Sul, acerca, então, da fiscalização do artigo 26A da LDBEM. Eu vou trazer, então, alguns dados, dá para passar, desse auditamento, lembrando, acho que na sequência, já que não está muito fácil de passar, o que seria esse plano nacional e o que seria a educação das relações étnico-raciais. Ai, que pena, eu trouxe até umas imagens. Não tem como passar com o dedinho aí, como a gente fazia antigamente. Isso. Então, resulta do artigo 26A, já foi explicado pelo Jorge Terra, mas acho que é importante lembrar, esse artigo ele obriga o ensino de histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas em todos os níveis de ensino, da educação básica à educação superior. Para cada um, foram feitas diretrizes curriculares específicas via Conselho Nacional de Educação, e a parte jurídica está bem fundamentada. O importante, gente, é pensar que esse não é um projeto conteudista de educação, não é um projeto curricular que altera somente o que nós vamos ensinar. Ele é, sobretudo, um projeto de sociedade ou de nação que rompe com esse apartheid racial destacado pelo professor. Essa parte da fala dele eu concordei. Até gostaria de ter um tempo para discordar da alternativa dada a isso. Mas esse apartheid racial já reconhecido em conferências internacionais, como a Conferência de Durban, pelo Estado brasileiro, ele recebe aqui no campo da educação dois segmentos importantes. Um que é trabalhar com o que ensinar do ponto de vista da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena, e o outro é trabalhar a dimensão relacional disto na perspectiva de ações antirracistas em todas as nossas atividades como educadores. Então, é um projeto de combate ao racismo no Brasil. Por quê? Porque o Estado brasileiro, internacionalmente, já declarou que não somos um país de democracia racial e nos configuramos, então, em vários acordos no sentido de criação de ações afirmativas. Portanto, o que nós estamos falando aqui nesse item, nessa meta, é uma ação afirmativa no campo do currículo, na dimensão do que ensinar, do conhecimento a ser ensinado, do conhecimento científico a ser ensinado, que hoje está prescrito na base e em todos os planos nacionais, né? E na dimensão relacional, ou seja, o currículo também é aquilo que a gente pratica em todas as nossas ações, ok? Portanto, não é apenas ensinar. Eu, como professora e pesquisadora, tenho encontrado professores de história que dizem que essa lei era desnecessária porque a gente sempre trabalhou a história da escravidão. Então, os negros estão nos livros didáticos de história. Mas a questão dessa lei não é ensinar simplesmente, é ensinar positivamente. Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós ensinamos positivamente a história e a cultura de algumas etnias, inclusive muitos municípios, nós estamos numa pesquisa agora mapeando a história oficial dos municípios, municípios onde há uma contribuição importante de povos originários indígenas e negros, de ascendência africana. O município sempre aparece com a colonização portuguesa, a colonização italiana, a colonização alemã, como se não houvesse uma pluralidade étnico-racial naquele lugar. E isso se ensina na escola também. Então,
O outro elemento é a positivação dessas histórias e culturas como centralidade. É um termo e uma invenção brasileira a questão da educação das relações étnico-raciais. Acho que isso é importante. Estamos inovando também na construção de uma proposta educacional diferenciada. Podemos passar. Por que essa proposição? Então, eu trouxe aqui o resultado de uma pesquisa, de um trabalho de conclusão de curso da pedagogia. Tem várias pesquisas que dialogam com ela, mas é com crianças de um 3º ano de uma escola estadual. Foi pedido que elas desenhassem a si mesmas. Era uma turma de maioria negra, e não sei se vocês conseguem ver, acho que sim, né, o desenho e as falas das crianças. Na figura número 1, a menina diz: não, eu sou marrom. Bom, o que, só para rapidinho dizer, fundamentar, então, a importância dessa discussão, as crianças negras se pintam como brancas, e a professora, no seu processo de intervenção e de pesquisa, volta para perguntar: mas por que tu te pintaste assim? Olha para a cor da tua pele, né? Então, essa negativação e a vontade de dizer que a minha cor é outra, porque a cor que é valorizada, o conhecimento que é valorizado, a história que é valorizada, não é essa aqui, né? Essa aqui minha, né? Estou dizendo como mulher branca de ascendência europeia. Então, a menina diz: não, eu sou marrom, mas eu não estou conseguindo ler bem. Mas achei que não ia ficar bonitinha. O que significa isso, gente? Podemos continuar educando dessa forma? Eu não sou especialista em gestão e a minha função não é discutir se a alternativa é arrecadar e captar dinheiro da iniciativa privada. Eu estou aqui para discutir essa questão aqui. Nós precisamos investir, de fato, numa educação que contribua para novas relações entre todos nós. Isso vai ser bom para todos nós. Isso não é uma questão apenas para indígenas ou para não brancos. Tá? E o segundo menino também, eu vou pedir ajuda, que para mim está bem turbulento. Ele se pinta com cor de pele, né? E diz: pintei para branco. Cor de pele, que é um lápis da Faber-Castell, o movimento social negro entrou com uma ação. Hoje não existe mais lápis cor de pele, porque a própria empresa privada reconheceu que não existe uma cor de pele, muito menos que o salmão represente uma cor de pele universal. Mas ainda quem está na escola sabe que as crianças dizem cor de pele, então ele vai dizer cor de pele, como se cor de pele fosse uma única e tivesse representado para um róseo, né? Então, não é possível pensar em educação sem confiar que essas crianças possam aprender. E, para que elas possam aprender, elas precisam confiar no seu corpo, na sua capacidade, e na sua história e na sua cultura. Estou quase... Aí tem mais um exemplo, que eu não vou repetir, mas é super interessante. Quem conhece a história dos cabelos de Lelê, é uma história infantil de uma menina chamada Lelê, linda e maravilhosa, com os cabelos crespos. E nós fizemos uma intervenção com as crianças sem mostrar a Lelê. Só lemos a história, mas a gente vai vendo o cabelo crespo, enfim, na história, quem é a menina. E, no momento de representar, todos os desenhos, quase que hegemonicamente, foram dessa imagem compartilhada socialmente do que seria a beleza, do que seria uma pessoa bonita, do que seria uma história bonita, do que seria uma cultura bonita. Então, essa legislação vem para romper com essa ideia de que exista uma beleza única, uma história única ou uma cultura única. E isso constrói, de fato, pessoas confiantes em si mesmas e capazes também de confiar num outro projeto de nação. Vamos adiante. O Plano Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais, então, convoca a todos socialmente, a todos. Do ponto de vista legal, ele estabelece, sim, responsabilidades. O gestor tem responsabilidade de aplicar a lei.
Por muito tempo, a gente entendeu que a responsabilidade era do professor, né? Professor de história vai lá e ensina. Não, aqui nós estamos falando de fiscalização e de gestão. Órgãos governamentais e sociedade civil podem e devem fiscalizar. Então, a gente precisa ressaltar positivamente o que está acontecendo no TCE aqui no Rio Grande do Sul e que se espalhe para todo o país. As instituições de ensino superior devem cumprir com o seu papel social de formação inicial. E aqui eu faço a minha culpa. Nós estamos dentro da Universidade Federal, ainda muito atrasados, tensionando a obrigatoriedade dessa discussão no ensino, na pesquisa e na extensão. E o Tribunal de Contas do Estado, então, aqui do Rio Grande do Sul, cria uma boa prática ao fiscalizar o artigo 26A e elege 3 focos de observação. 2015 e 2016 foi a primeira fiscalização. Nós buscamos, então, ver a regulamentação, a normativa, a formação e o investimento orçamentário dos gestores municipais nessa meta. Tá? E o que nós vimos de resultados nessa primeira fiscalização? Eu selecionei só 2 elementos que nós estamos nos debruçando ainda sobre eles. De orçamento, de 0% a 1% é dedicado a essa questão da educação das relações étnico-raciais ou da implementação do artigo 26A. Tá? Não preciso nem discutir o que significa isso, né? Então, esse é um dado importante. E o outro dado, o que seria investir, né? Investir na formação de professores, investir na compra de materiais didáticos, enfim. O segundo elemento, que é a formação, também a gente tem uns dados aí, tem uma questão que a gente está se debruçando bastante, acho que é o segundo quadrinho, esse é o do orçamento, né? O segundo quadrinho, não, então, volta ali. Dos quadros ali, mas vou dizer porque os dados estão bem na minha cabeça. Assim. Nós fizemos um processo que é interessante, que é de fazer seminários antes do auditamento. Né? O professor Léo, chamo de professor, doutor Léo, que falou muito isso, assim, vamos antes trabalhar com o gestor para que ele entenda do que se trata. E isso foi feito em julho de 2015, assim, não só com o gestor, mas com os conselhos municipais de educação. E, a partir daquele seminário, a gente viu um grande aumento de respostas nos questionários. Ou seja, a pergunta do questionário era quais formações haviam acontecido nessa meta de 2009 a 2015. Houve um seminário em julho de 2015 aqui. Quando as pessoas retornaram, isso a gente vê nos dados, né? Por isso que os dados em si nunca nos dizem nada, preciso ver o contexto deles. A gente viu que a maior parte das formações ali em laranja aconteceu bem depois de julho de 2015. Então, sabiam que seriam auditados, tiveram uma formação e aí houveram, então, atitudes nos municípios. Isso significa dizer, e agora eu leio para concluir, o seguinte em relação a essa pergunta sobre se avançamos. No caso específico em análise, que é os resultados da ação fiscalizatória do TCE Rio Grande do Sul, nós analisamos que eles mostram que, embora a grande maioria dos executivos municipais tenha afirmado que o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena foi implantado e está em plena execução na rede municipal de ensino, 85% a 90% dos municípios disseram que sim, que estão implementando. Poucos gestores souberam especificar como estes conteúdos estão contemplados nos projetos político-pedagógicos e nos planos de ensino das escolas municipais, porque isso faz parte da implementação.
a normativa. Além disso, a baixa produção de normativas relativas à implementação do artigo, bem como a baixa exigência de conteúdos específicos relativos a esta matéria nos concursos municipais de seleção de docentes, entre outros dados, indicam que ainda há muito a ser feito para se falar de uma efetiva implementação do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. De outro lado, os resultados também revelaram a pronta resposta de um grande número de municípios que passaram a oferecer capacitação sobre o tema para seus docentes após serem comunicados pelo TCE sobre a realização da auditoria, revelando, e aqui eu concluo, a importância e o papel indutor das ações fiscalizatórias para a efetivação do estabelecido pela lei. Obrigada. Muito obrigado, Carla, pela exposição. Passo de imediato a palavra ao professor Diego Corrêa de Barros, para a sua manifestação. Muito bom dia a todos, a todas. Eu quero iniciar saudando o senhor como nosso mediador. Fico muito feliz pelo convite e quero saudar, ao mesmo tempo, o conselheiro César Miola. Já fizemos reuniões em conjunto aqui no Ministério Público. O Ministério Público tem um apreço especial pelo Tribunal de Contas do Estado e o trabalho de Vossa Excelência. Temos como um grande parceiro, e ouvindo tudo que está sendo dito agora, a gente vê cada vez mais que os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, precisam de uma união efetiva para que possamos construir a efetivação, perdão, dessas metas que foram nos postos, mas também para que o futuro seja um futuro melhor. Eu vou guardar para sempre a frase que Vossa Excelência colocou hoje sobre o gasto na educação e vou usar em todas as audiências que eu fizer. A frase é muito impactante, mas é uma frase totalmente verdadeira, né? Se é caro gastar em educação, experimente a ignorância, né? Não gastar nela. Essa frase é fantástica. Meus parabéns, conselheiro. Quero saudar também as colegas de mesa. Eu fiquei muito feliz de ouvir o que vocês colocaram, porque cada um tem um olhar, né? E são olhares completamente distintos do que eu vou colocar, não no conteúdo, eu digo assim, o olhar propriamente dito, porque eu vou colocar aqui um olhar do Ministério Público, como o Ministério Público tem atuado e o que o Plano Nacional de Educação fez com o Ministério Público. Porque o Plano Nacional de Educação, sem dúvida alguma, é uma legislação que modificou não só a realidade das escolas, modificou a realidade de todas as instituições e órgãos de controle que fazem parte de um projeto educacional ou paralelo ao projeto educacional. Eu digo isso e fico muito feliz de ouvir outras visões, porque a nossa visão é uma visão, também tem uma visão estratégica, evidentemente, porque o Ministério Público tem que se organizar do ponto de vista estratégico, mas também tem uma visão de ponta, de estar presente, né, no processo. O processo, seja ele judicial, seja o processo de fiscalização. Eu vou nas escolas, né? Os promotores, e eu saúdo aqui os promotores que estão presentes das áreas de educação, e a nossa coordenadora, a doutora Denise, que confiou em mim para estar aqui presente hoje. Espero que seja contente, né? Mas que a gente faça uma fiscalização presente. Talvez não seja a melhor fiscalização possível, mas é a fiscalização que nós podemos fazer, né? E assim, eu escuto muito que por favor, perdoe o português do que eu vou dizer agora, mas é uma linguagem super coloquial. Quando a professora Carla coloca essa situação do 26A, a gente escuta muito, e de alguns gestores, ou de algumas pessoas que fazem parte de gestão, a expressão estamos fazendo, estaremos fazendo, né? Que é, pelo amor de Deus, desculpa, e para nós é tão difícil, e vai ter um painel específico sobre controle de gastos, há 2 painéis, né, aqui, e esse é um assunto primordial. E eu tenho certeza absoluta que o Plano Nacional de Educação, assim como eu estava dizendo, ele foi um grande avanço brasileiro para o Brasil, em primeiro lugar porque aproximou a comunidade de uma política pública. Nós tivemos inúmeras
audiências públicas, eu participei das audiências públicas municipais, mas a gente teve em todos os níveis audiências públicas, e a população pôde colocar algumas prioridades. E isso eu acho bastante importante, porque a realidade social brasileira é bastante distinta. Eu vou dar a do Rio Grande do Sul, que é onde me toca. Além disso, o fato de elaborar meta, eu acho sensacional, acho importantíssimo, e a gente pode mirar alguma coisa. Claro que quem faz direito, que nem eu, quem fez ciências jurídicas sociais, fugiu da matemática. Muitas vezes, né? E às vezes tem medo do número. Só que o número é essencial. Hoje em dia o número é essencial até para, ainda que ele não traga toda a verdade, ele traz uma verdade muito importante para a gente se basear. Então, se a senhora coloca 85% disse tal coisa, mas fez outra coisa. É importante a gente ter um número para ter alguma base, o IDEB dá uma base, o percentual de defasagem escolar, distorção, idade séria, tudo são uma base para a gente ter, olha, precisamos trabalhar em tal área. Isso é bastante importante. E eu digo, quando pergunto assim, direto, se avançamos em 5 anos, eu sou uma pessoa muito positiva, muito otimista, então eu digo que sim. Sim, avançamos. Ao mesmo tempo que ontem eu fazia audiência em Uruguaiana, tá, de atos infracionais, e se eu voltar o ano inteiro de 2018 e anos anteriores, é difícil ver um adolescente, um único adolescente, que tenha praticado um ato infracional, que esteja frequentando a escola, né? E essa é uma realidade prática, a gente não tem um dado científico sobre isso, mas é muito difícil a gente ter um adolescente que pratica um ato infracional de qualquer natureza em sala de aula. São poucos, né? E a gente tem a reinserção dele quando ele entra, vamos dizer assim, num sistema de internação, de medida socioeducativa. Então, precisa de um impulso para que ele comece a estudar, volte ao estudo. E, às vezes, ele volta ao estudo com uma diferença de idade gigantesca dos demais alunos, desestimulado, e, de repente, até fazemos a nossa meia-culpa também, Ministério Público, gestores, assim por diante, encaminhados para uma sala de aula, que o primeiro palestrante já colocou, as condições, mas também de exceção. Uma sala de aula, não, vai para o eixo. A tua função é ir para o eixo. Que não tem a função de colocar todos os alunos que estão em distorção de idade séria, né? Eu não passo aqui. Então, o Ministério Público tomou como medida, não em 2014, um pouco antes, eu tomei conhecimento em 2014 com o Plano Nacional de Educação, mas o Ministério Público já tinha como meta a regionalização da educação, assim como outros Ministérios Públicos de Estados, e a gente regionalizou dessa forma como vocês estão vendo. O Laranjinha, lá bem da fronteira oeste, é a minha região. Eu sou natural de Porto Alegre, mas acabei indo para Uruguaiana. Quem não é do Rio Grande do Sul, que não conhece Uruguaiana, Uruguaiana é a região mais distante do Rio Grande do Sul. É uma região bastante despovoada, uma região pobre, né? E que tem, eu não vou dar essa parte, mas tem relações históricas diferentes das relações históricas como tem Porto Alegre e algumas regiões de colonização italiana, colonização alemã, completamente diferente, né? Então, hoje, o Rio Grande do Sul, o Ministério Público dotou 10 regiões específicas de atuação. Todas as regiões têm um promotor, pelo menos um promotor, para atuar especificamente na área de educação, que o Ministério Público disse, a educação é uma prioridade. Não é? E o Ministério Público do Rio Grande do Sul e vários ministérios públicos do Brasil inteiro deram como prioridade a educação. Eu li uma vez num jornal, há um tempo atrás, que dizia o caos na educação do Rio Grande do Sul, problemas da educação do Rio Grande do Sul. Tá? E uma pessoa, um leitor, escreveu uma carta e o promotor não está fazendo nada. Eu senti assim, atingido frontalmente por aquela menção. Só faz muito tempo, acho que uns 8 ou 10 anos. E fiquei pensando, mas o que o promotor tem a ver? Eu tenho meus processos criminais, assim por diante, e tal, e a partir daquela frase que foi muito impactante para mim, eu comecei a ter uma outra visão. E essa visão, para mim, mudou, inclusive, a minha própria vida, a minha própria realidade social. Então, nessas regiões, num primeiro momento, as regiões principais eram as regiões as maiores, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo e Porto Alegre, Caxias, né? E, num segundo momento, então, ela se estendeu, e nós tivemos, nessa etapa, desde o Plano Nacional de Educação, algumas metas foram colocadas, mesmo metas nossas. E a primeira meta foi a da educação infantil. E eu tenho a educação infantil como, claro, é a meta número 1.
né? E, além de ser a meta número 1, meus colegas de mesa e demais que estão aqui presentes, eu tenho certeza absoluta, embora seja um dado assim, de certeza de ideia, tá? Que isso vai fazer diferença no futuro. Isso vai fazer diferença. A educação infantil de qualidade, assim como o conselheiro César Mello falou que é um gasto, e eu sempre falo para os gestores, é um gasto difícil, mas é o melhor gasto. É um gasto essencial, é um gasto que vai fazer diferença, vai diminuir os índices de analfabetismo, vai diminuir uma série de outros índices e vai fazer dar um gosto especial pela escola por parte dos estudantes. E boa parte das escolas são equipamentos novos, e o equipamento novo ele dá uma sensação de mais alegria de frequentar o equipamento novo. Eu acho isso também importante. Dito isso, então, num primeiro momento, claro, aqui eu coloco que o Ministério Público não é um órgão de execução de políticas públicas, mas ele é um órgão que pode fomentar e auxiliar isso. Então, todos os dados que eu dei agora não são dados do Ministério Público, são dados de que o Ministério Público participou, né? O Ministério Público, e a gente tomou como uma grande medida, uma medida essencial, os processos de sensibilização. Nós não ajuizamos uma demanda antes de tomar todas as providências anteriores junto aos gestores para conseguir, via acordo, via caminhar juntos, mãos dadas, uma situação melhor. Porque a ação judicial é uma ação longa, uma ação que, às vezes, depende de bloqueio de valores e assim por diante. Na essência, a gente procura a sensibilização dos gestores, do público que faz a execução geral, professores, diretores e assim por diante, dos alunos também, é evidente, né, nos conselhos escolares, formação nesse ponto. Mas, ao final, a última alternativa é a ação judicial. Quando eu entrei no Ministério Público, há 19 anos atrás, a primeira opção era a ação judicial. A gente tinha como primeira opção. Hoje, a gente tem, pelo menos no ponto de vista da educação, como a última opção. A opção derradeira de demandar dessa forma. Então, a gente elaborou projetos de fiscalização. Dentro desses projetos de fiscalização, o primeiro, a gente pode dar um impacto na educação infantil. A educação infantil, o Rio Grande do Sul tinha, e o Tribunal de Contas tem o projeto Zero Creche, né? Creche Zero, é ao contrário, o município, nós somos 497 municípios, hoje, nesse momento, salvo engano, são 15 municípios no estado do Rio Grande do Sul que não tem creche, breve 14, porque Maçambará, ali do lado de Uruguaiana, em setembro inaugura uma, mas ao início, se eu não estou enganado, são 117. Em pouco tempo, então, há uma diminuição radical. O Rio Grande do Sul, na educação infantil, era um dos piores estados, e dava uma certa, assim, uma vergonha, né? E a gente conseguiu, num avanço até 2017, o 4º lugar de oferta de vaga. Alguma dessa oferta de vaga, a gente conversava em outras oportunidades, não é é um censo. Nem sempre é a realidade. Eu tenho alguns municípios que eles ofertam 100% das vagas. Não existe mais a população, é uma população que ela troca muito. E nós temos no interior do Rio Grande do Sul, assim como em outros estados, obviamente, zonas rurais longínquas. Hoje, eu fico imaginando as crianças de 4 anos sendo transportadas para a educação infantil no tempo que está hoje. Ou no tempo que estava 3 semanas atrás, vocês lembram? Negativo aqui no Rio Grande do Sul. Num transporte, provavelmente a criança num cobertor, e às vezes andando 90, 100 quilômetros para chegar numa escola. É de chorar, né? Essa é a realidade, sem dúvida alguma. Além disso, esse crescimento, enfim, de vaga, são dados, tá? Eu vou rumando, e aí a gente chega até o número de 15, ou tenho certeza que em 2019 a gente vai ter próximo do zero, né? Isso é um avanço significativo, acho significativo. Nós realizamos seminários intermunicipais de monitoramento. Todas as promotorias chamam os gestores estaduais e municipais para realizar isso. E é uma terapia, né? Porque todos conversam, assim por diante, que trazem realidades, e as realidades de um município, de um para o outro, são relativamente distintas. E o que a gente vê nesses seminários é uma coisa que é do dia a dia. Melhora quem é bem administrado e quem quer. Quem quer melhorar, melhora. Tem condições e faz. É possível, sim. Tem que ter abnegação, tem que ter trabalho. Eu acho que é possível, sim. Os dados mais difíceis do Rio Grande do Sul, claro que estão localizados na Grande Porto Alegre, são, né, os dados mais complicados.
uma herança histórica que que nós não tínhamos como uma meta a educação infantil, passamos a ter de 2014 para cá, principalmente, né? Então aí a gente dá uns dados do número de pessoas nos seminários, assim por diante, e nós criamos algumas perspectivas de 2019 para 2020 e assim por diante. Nós escolhemos 4 projetos estratégicos, tá, escolhidos por unanimidade dos colegas que atuam nas regionais, em razão do alto impacto social gerado. Não quer dizer que nós não tenhamos outros projetos. Cada um atua em inúmeras áreas, até não vai ser citado o projeto Bullying em Uruguaiana, e na região a gente tem um projeto Bullying, que eu acho que é um dos motivos de abandono escolar. Né? E o querer estar bem na sala de aula é um fator essencial para o bom estudo, né? Para o bom aprendizado. A educação infantil segue como projeto prioritário. Não tem como abandonar a educação infantil, é óbvio, né? E aqui o atendimento da demanda manifesta na etapa creche, a universalização da pré-escola, que ainda não está universalizada, embora 2016 fosse o marco legal. A gente está, em algumas regiões, muito próximo disso. Em algumas cidades até é bonito. O TCE tem um estudo disso e tem o site que pode demonstrar isso. Vocês têm acesso, sem dúvida alguma. Mas não é completo ainda, infelizmente. Além disso, a gente tem que discute muito a questão da integralidade dos turnos, a questão da vulnerabilidade social das pessoas que estão envolvidas, assim por diante. Transporte é um assunto nevrálgico nesse sistema. Tem gente que não vai à aula por falta de transporte ainda, e assim vai. O outro projeto agora não anda, mas os outros projetos, eu posso dizer assim, a outra meta que está dentro da meta do Ministério Público. Opa, voltamos. Educação inclusiva. Eu digo para vocês que é essencial a gente ter um projeto nesse sentido. A educação inclusiva, seja qual for o tipo de inclusão que tenha que ser feita do aluno, é essencial, e a gente tem um nível de preconceito gigantesco quando trata dessa matéria. E o Uruguaiana, por ser tríplice fronteira, a gente se reúne eventualmente com educadores da Argentina e do Uruguai, e tem um bom diálogo, né? São realidades distintas, mas uma realidade que é comum, totalmente comum aos 3 países, diz respeito à educação inclusiva e o problema da educação inclusiva. Olha, dava para ficar os 20 minutos aqui só na educação inclusiva, não há dúvida alguma, né? A outra meta diz respeito ao controle de gastos, que vai ser matéria própria da doutora Rosângela Corrêa da Rosa, em seminário. Eu acho que a doutora Hélida fala também do controle de gastos, a aplicação mínima de gastos, e a dificuldade que a gente tem hoje em dia de obtenção, não só disso, e também em nível judicial. E o outro projeto é de enfrentamento do abandono, abandono da reprovação, defasagem escolar e distorção e idade séria. Esse projeto, por acaso, eu faço parte do projeto, eu gosto muito da matéria. A gente tem, no Rio Grande do Sul, para quem não conhece, a FICAI, que é a ficha de atendimento do aluno infrequente, né? E, para a gente ter uma ideia, o Rio Grande do Sul tem índice em torno de mais de 31% no ensino fundamental e 37% no médio, de defasagem escolar, mais de 2 anos de diferença de idade. Para mim, a distorção de idade séria está a raiz de boa parte dos problemas de evasão escolar. E eu converso muito com os adolescentes sobre isso, tanto os que não estão em sala de aula, quanto aqueles que praticam algum ato infracional. E é unânime, né, dizer que boa parte deles diz que não tem vontade de ir para a aula, né? Porque a aula não atrai ele. Ele senta ao lado de um aluno, às vezes 5, 6, 7 anos mais novo, em outra fase da vida, uma criança ao lado de um adolescente. Tem a questão hormonal, tem a questão sexual, tem tudo isso envolvido no meio. A gente tem vários riscos também sociais nisso tudo, mas tem fundamentalmente um aluno que não se interessa por uma sala de aula da forma como ela está disposta para ele. O Unicef tem tentado fazer um trabalho conosco, eu coloco o Ministério Público, olha, a doutora Denise está à disposição para as parcerias que possam fazer junto conosco nesse sentido, o Tribunal de Contas, assim por diante, o URGS, que também faz um trabalho nisso, porque é bastante importante que a gente caminhe
Para melhorar isso, a gente ainda não pode ter... Hoje a gente tem cerca de 62 mil ficais no ano passado. No universo de 880 mil alunos, são 7%, 8%, mas eu acho que esse é um número maior. Nós não podemos ter 1/3 da aula com distorção de idade séria, nós não podemos ter 10%, no mínimo 10% da aula que vai abandonar, que a gente sabe que vai abandonar, fora o restante, né? E fora o número que não é informado efetivamente, porque esses números eles dependem de uma pessoa que efetivamente informe, e nem sempre, nem todos os números são informados. Todas as pesquisas passam por esse problema, né, da alimentação da pesquisa. Então, um dado para mim que assim que é estarrecedor, o maior índice de FICAI que a gente tem não é no ensino médio, ou seja, de aluno que abandona, é no fundamental, nos anos finais. Nem chega no ensino médio. Aluno que abandona antes não chega no ensino médio. Vamos implorar que uma pessoa vai, sei lá, é bem triste, eu acho super triste. Por fim, o Ministério Público criou um projeto piloto, que é um núcleo de atuação especializada em resolução de conflitos em educação, dando conta que sem dúvida alguma, a prioridade absoluta do Ministério Público da Educação, assim como é a criança e o adolescente, e tem esse núcleo como uma forma do gestor se aproximar e resolver assuntos de nível estadual, não em locais, diretamente nos municípios. E, ao final, eu coloco o contato de todas as PREDUCs, as Promotorias Regionais de Educação. Agora tenho 15 segundos para fazer essa menção. Eu tenho certeza que eu abro as portas de Caxias do Sul, de Santa Maria, de Uruguaiana, de qualquer outra região do Rio Grande do Sul, de Pelotas, de todas elas, de saúde a senhora, e dizendo que a gente, olhando para o nosso próprio passado no Ministério Público, vê muita coisa que podia ter sido feita melhor, a gente olha para o presente procurando melhorar, fundamentalmente para construir um futuro melhor. Estamos juntos nessa, tá bem? Obrigado. Muito obrigado, Diego, pela contribuição excelente. Só registrar que esses materiais de suporte às apresentações estarão disponíveis aos senhores, né? Vamos abrir agora, de forma muito ordenada, um de cada vez, por gentileza, para os questionamentos, né, aos nossos painelistas. Por favor. Está aberta a palavra aos nossos participantes. Nós temos os microfones disponíveis. Ali, nós temos lá. Bom dia a todos e todas. Eu queria me reportar à análise do ensino público feito pelo Dr. Fernando Schiller e chamar a atenção que há diferenças muito grandes dentro do ensino público. Por exemplo, os institutos técnicos federais, no nível médio, conseguiram, no PISA, resultados acima da média da OCDE e comparáveis ao do Japão. Então, eu questiono um pouco essa divisão radical entre ensino público e privado. Outra questão que eu queria chamar a atenção é que, em relação ao ensino privado, por exemplo, as diferentes modalidades de inserção de alunos de classe baixa no ensino privado, há uma distorção muito grave, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que eu conheço, que é pela lei da filantropia, que a lei da filantropia prevê um número de bolsas correspondente à isenção de impostos para integrar alunos de classe baixa no ensino médio. E as escolas de classe alta estão fazendo escolinhas à parte para os alunos de classe baixa, sem querer misturá-los com os alunos de classe alta. Isso se faz no Rio Grande do Sul, nas escolas de elite. Então, há uma mentalidade de elite que atravessa a educação, que agrava a questão das diferenças sociais e que vai além da questão da gestão. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada.
falou como alguém que está na ponta, né? Como secretário de Educação, e parabenizar o trabalho das promotorias regionais, o doutor de Jugarino falando, né? Das Predux, sou da região de Santo Ângelo, é aí que se constrói, né? Acordos no sentido de avançar nas questões essencialmente municipais. Nós vínhamos, há tempos atrás, em longa caminhada na educação já, o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas do Estado, muitas vezes, como inimigo. Não é? É aquele que vai lá fiscalizar, e essa é a função, evidentemente, mas com um caráter muito mais impositivo, digamos assim. E o que avançamos, isso eu gostaria de parabenizar, doutor Meola, que acompanha a questão da educação aí com tanto carinho e apreço há tantos anos, né? É a possibilidade de avançar conjuntamente, porque a briga por uma educação de qualidade não é só do secretário, do prefeito, da questão orçamentária, enfim, é de todos nós. Estamos chegando nesse ponto, nos comprometendo. Então, parabenizo aqui a questão da promotoria e aquilo que é feito na região, porque é lá onde estão os problemas, é lá onde se discute, é lá onde a gente avança. Né? E um segundo ponto é essa questão do financiamento. Né? Sei que os dados que foram apresentados pelo palestrante anterior, né, caminham nessa linha, mas é muito fácil questionar o público, a educação pública. Agora, sem recursos e sem dinheiro, é muito complicado fazer. Então, nós precisamos avançar nessa questão também. As políticas públicas e aquilo que está aí precisam, de fato, chegar na ponta. Sem isso, a gente não consegue fazer educação de qualidade, que é o objeto, né, de todo secretário, de todo município. Então, é importante que se diga isso. Passa a ser repetitivo, né? Falta dinheiro, falta dinheiro. Mas sem isso não dá. Então, políticas públicas eficazes que cheguem na ponta e que a gente consiga, de fato, responder às metas da educação. Senão, nós não vamos chegar a caminho nenhum. Obrigado. Muito obrigado pelas intervenções, dado o adiantado da hora. Nós vamos fazer agora uma breve homenagem a cada um dos nossos painelistas. Peço a gentileza dos senhores permanecerem mais um minuto. E nós teremos mais oportunidades ao longo do dia de hoje e amanhã para fazermos mais debates. Só registrar aqui que nós teremos o nosso retorno às 13h45. Por gentileza, atentem para esse horário, a fim de que consigamos manter a nossa programação.